Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ferrari, sou técnico em desenvolvimento de sistemas e graduando em informação. E para a aula de hoje a gente vai aprender a como fazer a nossa primeira tabela em um banco de dados. A gente vai utilizar o MySQL como banco de dados relacional. O que seria um banco de dados relacional? Ele possui relações entre as tabelas. Por exemplo, a gente tem duas tabelas, uma chamada usuário e uma chamada projetos. A gente pode fazer uma relação entre elas, que um usuário ou muitos usuários podem ter nenhum projeto ou vários projetos. Isso é uma relação, certo? Então a gente vai criar aqui da forma mais simples, tem outra maneira de fazer. Vou clicar em New, vou colocar um nome para nossa tabela. Sempre tente colocar nomes que sejam entendíveis. Então, por exemplo, usuários, projetos, né, dependendo do contexto do seu sistema. E aqui a gente pode adicionar mais colunas para a nossa tabela, certo? Então a gente tem aqui 4 colunas e essas colunas a gente pode interpretar como se fossem atributos do usuário. Por exemplo, um usuário pode ter o quê? E-mail, senha, nome, isso são atributos da tabela, certo? Nesse cenário, a primeira coluna será o ID. O que seria o ID? Seria o identificador do usuário. Então, a gente tem um usuário tal, ele tem o seu identificador, que é o seu ID, que é um número inteiro, certo? E aqui, a gente vai clicar nesse botão chamado autoincremento. Por exemplo, a gente adicionou um usuário, ele é o ID 1. A gente adicionou mais 2 usuários, os próximos 2 usuários serão ID 2 e 3. Depende muito do contexto. E aqui, vamos colocar mais um atributo para a nossa tabela, nessa coluna, nome. E aqui vamos escolher um outro tipo de dado, será o varchar. O varchar, ele aceita caractere especial, caractere normal, por exemplo, letra e número, certo? Aqui a gente adiciona, então, né, o tamanho do dado, né, o valor. O mais padrão é 255, certo? Próximo e-mail, vou colocar também varchar 255. E a senha, vamos deixar também varchar. E aqui a gente vai reduzir o tamanho do dado. Vamos aceitar somente 20 caracteres, certo? Feito isso, a gente vai clicar em Save e foi criado a nossa tabela, certo? Maneira bem simples de criar e a gente pode editar então os dados ou até mesmo deletar as colunas da tabela, entre outras coisas. Então foi isso a aula de hoje. Dê seu like, se inscreva e até a próxima.